Você já se perguntou por que alguns homens parecem se afastar justamente quando você demonstra todo o seu amor? Aquele momento em que você entrega seu coração completamente, mas em vez de reciprocidade, sente um abismo crescente entre vocês. Não é coincidência, não é azar. É um padrão profundamente enraizado na psique masculina que Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, desvendou há décadas. Imagine que você pudesse entender o que realmente acontece na mente de um homem quando você o ama demais. Quando seu amor, em vez de aproximá-lo, cria uma barreira invisível. Existe um segredo que poucas mulheres conhecem, um conhecimento ancestral sobre a natureza masculina que foi esquecido em nosso mundo moderno. Hoje, vou revelar algo que pode parecer contraditório à primeira vista, mas que transformará completamente sua maneira de se relacionar com os homens. Uma verdade que as mulheres mais magnéticas e irresistíveis da história intuitivamente conheciam. O que você está prestes a descobrir pode chocar você inicialmente. Pode até mesmo contradizer tudo o que você acreditou sobre amor e relacionamentos até agora. Mas nas profundezas dessa revelação está a chave para despertar um amor masculino tão intenso e devotado que você mal pode imaginar ser possível. Esta não é mais uma daquelas dicas superficiais de relacionamento. Estamos falando de compreender a essência da alma masculina através das lentes da psicologia junguiana. Estamos falando de tocar o homem em um nível tão profundo que ele sentirá que, finalmente, encontrou a mulher que realmente o compreende. Você já notou como algumas mulheres parecem ter um poder magnético sobre os homens? Não é sobre beleza física ou juventude. Muitas dessas mulheres estão na flor da maturidade, carregando a sabedoria de décadas vividas. O que elas possuem é algo muito mais poderoso: o conhecimento exato de como tocar a alma masculina nos pontos certos. Pense nisso por um momento. E se o excesso de amor, cuidado e atenção que você oferece estiver, na verdade, sufocando a chama do desejo dele? E se, paradoxalmente, aprender a ferir o ego masculino de maneira específica e consciente fosse o caminho para despertar nele uma devoção inquebrável? Existe uma linha tênue entre ferir o ego de um homem de maneira destrutiva, o que apenas o afastará, e estimulá-lo da maneira certa, que o fará ver você como a única mulher que realmente desperta o que há de mais profundo em sua masculinidade. O que descobri, estudando profundamente os ensinamentos de Jung sobre o animus e a anima, os aspectos masculinos e femininos presentes em todos nós, mudou completamente minha compreensão dos relacionamentos. E hoje vou compartilhar com você o mapa completo para navegar na psique masculina e despertar nele um amor que transcende o superficial e toca o sagrado. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que não apenas transformará seus relacionamentos com os homens, mas revelará aspectos de sua própria feminilidade que talvez estejam adormecidos há anos. Antes de continuarmos com esta revelação, que tem o poder de transformar completamente sua vida amorosa, quero convidá-la a fazer parte da nossa comunidade de mulheres que estão redescobrindo o poder sagrado da feminilidade junguiana. Inscreva-se agora no canal, clicando no botão abaixo e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos exclusivos sobre a alma masculina e o despertar da essência feminina. E quero propor algo especial. Deixe nos comentários a palavra despertar. Se você já sentiu que quanto mais amor oferece a um homem, mais ele parece se distanciar emocionalmente. Esta simples palavra me ajudará a entender quantas de vocês estão passando por essa experiência desconcertante. Além disso, o algoritmo vai reconhecer seu engajamento e trazer mais mulheres como você para descobrirem esse conhecimento transformador. Agora, vamos mergulhar nos segredos da psique masculina que Carl Jung revelou apenas para suas pacientes mais dedicadas. Para entendermos verdadeiramente como ferir o ego masculino da maneira certa, precisamos primeiro compreender o que Carl Jung descobriu sobre a natureza profunda do homem. Jung percebeu que todo ser humano carrega dentro de si polaridades, o masculino e o feminino, o sol e a lua, o fogo e a água. No homem, essa polaridade se manifesta de maneira única e muitas vezes contraditória.
Vou compartilhar com você algo que poucas pessoas conhecem. Jung identificou que o ego masculino é simultaneamente poderoso e frágil. É como um vaso sagrado que contém toda a força e vulnerabilidade do homem. Quando uma mulher não compreende esta dualidade, ela inevitavelmente oscila entre dois extremos igualmente destrutivos. Ou tenta proteger demais este vaso, sufocando-o com excesso de cuidado, ou o ignora completamente, deixando-o sentir-se invisível. Pense em um homem que você ama profundamente. Agora, imagine que dentro dele existe um guerreiro ancestral que precisa constantemente provar seu valor. Este não é apenas um conceito abstrato, é uma realidade psíquica que influencia cada decisão, cada emoção e cada reação dele nos relacionamentos. Quando você demonstra amor incondicional demais, aceitação completa demais, você inadvertidamente está dizendo a este guerreiro interno: você não precisa lutar por nada aqui. E embora isso possa parecer amoroso e generoso da sua parte, na verdade, está privando este aspecto essencial da psique masculina da sua razão de existir. Jung chamava isso de intoxicação pela ânima, quando um homem fica tão imerso no elemento feminino que perde sua bússola masculina. É como um peixe que recebe tanto oxigênio que não precisa mais nadar para encontrá-lo. Ele simplesmente flutua, sem propósito, sem direção. Agora, deixe-me contar uma história real que ilustra perfeitamente este conceito. Minha cliente Mariana, 47 anos, estava em seu segundo casamento com Ricardo. Ela havia aprendido com os erros do primeiro relacionamento e decidiu que desta vez faria tudo diferente. Seria a esposa perfeita, anteciparia todas as necessidades dele, nunca criaria conflitos, seria sempre compreensiva. Por 2 anos, ela seguiu esta estratégia à risca. E por 2 anos, observou com desespero crescente como Ricardo se tornava cada vez mais distante, irritadiço e até mesmo deprimido. Estou dando tudo de mim, ela me disse em lágrimas durante nossa primeira sessão. Por que ele parece cada vez mais infeliz? O que Mariana não percebia era que, em sua tentativa de ser a parceira perfeita, ela havia removido toda a tensão criativa do relacionamento. Havia eliminado o espaço para Ricardo exercer sua natureza conquistadora. Sem perceber, ela estava tratando-o como uma criança que precisava ser cuidada, não como um homem que precisava de desafios para crescer. Jung descobriu que a psique masculina floresce através do que ele chamou de enantiodromia, o princípio de que tudo eventualmente se transforma em seu oposto. No contexto de um relacionamento, isso significa que o amor que não inclui algum elemento de tensão, algum espaço para conquista, inevitavelmente se transforma em apatia ou ressentimento. Você talvez esteja se perguntando: mas isso não soa como jogos psicológicos? Eu pensei que relacionamentos saudáveis fossem baseados em honestidade e autenticidade. E você está absolutamente certa. O que estou compartilhando não tem nada a ver com manipulação ou falsidade. Pelo contrário, tem tudo a ver com uma honestidade mais profunda. A honestidade de reconhecer a natureza verdadeira, tanto do masculino quanto do feminino. Quando Jung falava sobre ferir o ego masculino, ele não estava sugerindo causar dor emocional ou trauma. Ele estava falando sobre criar o tipo de tensão sagrada que existe entre opostos complementares, como a tensão em uma corda de violino, nem muito frouxa que não produz som, nem muito esticada que se rompe. A tensão perfeita que cria música. Este conceito está profundamente enraizado em tradições antigas ao redor do mundo. Na filosofia taoísta, é o equilíbrio dinâmico entre Yin e Yang. No Tantra, é a dança sagrada entre Shiva e Shakti. Em todas estas tradições, o princípio é o mesmo. A polaridade gera atração e a tensão criativa gera crescimento. Vamos olhar para outro exemplo real. Sofia, 52 anos, viúva há 5 anos, havia começado um novo relacionamento com Eduardo, um empresário bem-sucedido de 58 anos. Eduardo era atencioso, estável, confiável, tudo o que Sofia poderia desejar. Mas ela sentia que algo estava faltando. A paixão que havia marcado o início do relacionamento estava desaparecendo rapidamente. Durante nossas sessões,
Descobrimos que Sofia, em sua gratidão por ter encontrado um homem bom após a perda de seu marido, havia se tornado excessivamente acomodada e previsível. Ela nunca discordava de Eduardo, nunca expressava desejos próprios, nunca demonstrava a força de sua própria personalidade. Quando começamos a trabalhar com os princípios junguianos de polaridade, Sofia aprendeu a ferir o ego de Eduardo da maneira certa, não através de críticas ou rejeição, mas através da afirmação de sua própria força. Ela começou a dizer não, quando realmente queria dizer não. Começou a perseguir projetos pessoais que não incluíam ele. Começou a expressar opiniões diferentes das dele em conversas. O resultado foi surpreendente. Eduardo, que havia começado a parecer entediado e distante, de repente acordou. Seus olhos recuperaram o brilho quando olhava para Sofia. Ele começou a cortejá-la novamente, a fazer planos para surpreendê-la, a realmente vê-la como um ser separado e fascinante, não apenas como uma extensão de si mesmo. O que aconteceu? Sofia havia redescoberto o que Jung chamava de a ferida sagrada, o espaço onde o ego masculino é desafiado a crescer, a expandir, a conquistar, não através de jogos cruéis ou manipulação, mas através da autêntica expressão de sua própria completude como mulher. Esta é a verdade profunda que muitas mulheres modernas esqueceram. Um homem não se apaixona pela mulher que torna sua vida mais fácil, mas pela mulher que o inspira a ser sua melhor versão. E essa inspiração raramente vem do conforto constante. Ela vem do desafio amoroso, do espelho honesto, do não dito com amor quando necessário. Jung observou em seus estudos que os homens mais realizados e psicologicamente integrados eram frequentemente aqueles que haviam encontrado parceiras que nem os idealizavam completamente nem os menosprezavam, mas que mantinham o que ele chamava de distância psicológica ótima, próximas o suficiente para amar profundamente, distantes o suficiente para permitir crescimento. Pense nisso como o espaço entre duas estrelas em um sistema binário, próximas o suficiente para orbitar uma ao redor da outra, criando uma dança cósmica de atração, mas distantes o suficiente para não serem consumidas pela gravidade uma da outra. O grande paradoxo que Jung descobriu e que estou compartilhando com você agora é que a vulnerabilidade masculina mais profunda não está em ser rejeitado ou criticado, está em ser amado de uma maneira que não o desafia a crescer, em ser aceito tão completamente que não há mais nada a conquistar. Quando um homem sente que conquistou completamente o coração de uma mulher, que não há mais mistério, mais território inexplorado, mais desafios a superar, algo dentro dele começa a murchar. Não porque ele não valorize o amor dela, mas porque a natureza arquetípica do masculino é ser o explorador, o conquistador, o solucionador de problemas. Este é o ponto crucial onde muitos relacionamentos começam a desmoronar e onde a sabedoria de Jung se torna mais valiosa. O momento em que você percebe que amar um homem completamente não significa tornar sua jornada fácil, mas torná-la significativa. Agora, enquanto nos aproximamos da revelação central desta jornada, quero que você reflita sobre seu próprio relacionamento, onde você pode estar inadvertidamente sufocando o fogo masculino com excesso de compreensão, onde você pode estar privando o homem em sua vida da atenção sagrada necessária para o crescimento. Lembre-se, estamos falando de um equilíbrio delicado. Não estamos sugerindo jogos psicológicos, manipulação ou qualquer forma de crueldade. Estamos falando sobre honrar a natureza verdadeira do masculino, assim como você deseja que a natureza do feminino seja honrada. E agora, vamos descobrir exatamente como ferir o ego masculino da maneira certa, despertando nele não apenas desejo, mas devoção genuína. O primeiro, e talvez mais contraintuitivo, é cultivar um jardim secreto. Jung descobriu que o homem é instintivamente atraído pelo mistério feminino. Quando uma mulher se torna completamente transparente, quando não há mais nada a descobrir sobre ela, algo na psique masculina começa a procurar o próximo território inexplorado. Não estou sugerindo que você minta ou esconda informações importantes. Estou falando sobre manter viva sua individualidade,
seus interesses pessoais, seu mundo interior rico, que existe independentemente dele. Como Clarissa Pinkola Estés escreveu, inspirada por Jung, o homem mais apaixonado é aquele que se apaixona repetidamente pela mesma mulher, porque ela continua revelando novas camadas de si mesma. Luciana, 43 anos, aplicou este princípio após anos de um casamento que havia se tornado uma rotina previsível. Ela começou a dedicar as terças-feiras à noite para si mesma, sem explicações elaboradas, apenas um tempo para reconectar com sua própria essência. No início, seu marido Carlos ficou confuso, até um pouco inseguro, mas logo, algo mudou. Ele começou a olhá-la com curiosidade renovada. "O que você fez hoje?" Ele perguntava com interesse genuíno. A pequena ferida em seu ego, a lembrança de que não possuía completamente a mente e o tempo dela, reacendeu sua curiosidade e desejo. O segundo modo é o que Jung chamava de contradição amorosa. É a capacidade de discordar respeitosamente, de oferecer uma perspectiva diferente, de desafiar construtivamente. Muitas mulheres, especialmente aquelas que cresceram em culturas que valorizam a harmonia acima de tudo, temem qualquer forma de confronto. Mas Jung observou que o ego masculino saudável não busca um eco, busca uma contraparte. Quando você expressa uma opinião diferente com confiança tranquila, você está essencialmente dizendo: respeito sua mente o suficiente para oferecer minha verdade. Esta é uma ferida no sentido de que desafia a noção de que ele está sempre certo, mas é uma ferida que fortalece, não enfraquece. Teresa, 56 anos, sempre havia sido a esposa que concordava com tudo que seu marido Felipe dizia em reuniões sociais. Um dia, durante um jantar com amigos, quando a conversa voltou-se para a política, ela respirou fundo e expressou sua perspectiva genuína, que diferia significativamente da dele. Houve um momento de tensão, claro, mas mais tarde naquela noite, Felipe a surpreendeu. "Você estava radiante esta noite", ele disse. "Nunca te achei tão atraente." A autenticidade dela havia despertado algo muito mais profundo que o desconforto temporário de ser contradito. O terceiro modo é o que Jung descreveu como a prática da presença ausente. É a arte de estar completamente presente quando você está com ele, mas confortável com a separação quando estão à parte. Este equilíbrio toca diretamente no que Jung identificou como a necessidade masculina de espaço para processar emoções. Quando você demonstra que não depende constantemente da presença dele para seu bem-estar emocional, você cria o que parece uma pequena ferida. Ele não é indispensável a cada momento, mas este espaço permite que ele sinta sua falta, que aprecie mais profundamente os momentos juntos e, mais importante, que retorne a você por escolha, não por obrigação. Helena, 49 anos, tinha o hábito de enviar mensagens constantemente para Ricardo durante o dia. Ela percebia que as respostas dele eram cada vez mais curtas e demoradas. Quando começamos a trabalhar juntas, ela adotou a prática da presença ausente, comunicação mais espaçada, mas mais significativa quando ocorria. Em poucas semanas, Ricardo começou a iniciar contato, perguntando sobre seu dia, compartilhando pequenos momentos. A dinâmica havia se transformado completamente. O quarto modo é o que Jung chamava de expectativa sagrada. É a arte de ver no homem não apenas quem ele é agora, mas quem ele pode se tornar, e comunicar essa visão não através de pressão ou crítica, mas através de uma expectativa serena e confiante. Quando você olha para um homem com olhos que dizem "eu vejo sua grandeza", mesmo quando você duvida dela, você está criando uma ferida positiva em seu ego atual, uma abertura para crescimento. Você está essencialmente dizendo: você ainda não é tudo o que pode ser, e eu estou aqui para testemunhar sua evolução. Renata, 60 anos, aplicou este princípio com seu parceiro Paulo, que havia perdido a motivação em sua carreira. Em vez de pressioná-lo ou consolá-lo excessivamente, ela simplesmente disse, após uma longa conversa: "Eu conheço você, sei do que você é capaz, e estarei aqui quando você redescobrir isso." Essa expressão de confiança inabalável
combinada com a sugestão gentil de que havia mais grandeza a ser alcançada, tocou algo profundo em Paulo. 3 meses depois, ele havia iniciado um projeto que há anos contemplava, com uma energia e entusiasmo que Renata não via há muito tempo. O quinto e último modo, talvez o mais poderoso de todos, é o que Jung chamava de reflexo da sombra com compaixão. É a capacidade única de ver os aspectos menos desenvolvidos da personalidade de um homem não com julgamento, mas com compreensão amorosa. Todo homem, segundo Jung, carrega uma sombra, aspectos de si mesmo que foram reprimidos, negados ou subdesenvolvidos. Quando uma mulher pode reconhecer esses aspectos sem tentar consertá-los, imediatamente, sem vergonha ou crítica, ela cria um espaço sagrado de aceitação que permite verdadeira transformação. Isto cria uma ferida, no sentido de que o homem se sente verdadeiramente visto, não apenas em sua máscara social, mas em sua totalidade, incluindo suas partes vulneráveis. Esta é a ferida mais profunda de todas, porque toca a essência de seu ser. E, paradoxalmente, é a que desperta o amor mais profundo. Cristina, 51 anos, aplicou este princípio quando seu parceiro Fernando, normalmente calmo e racional, teve uma explosão de raiva desproporcional durante uma discussão menor. Em vez de reagir com sua própria raiva ou tentar acalmá-lo imediatamente, ela simplesmente disse: "Vejo que isso tocou algo profundo em você. Quando estiver pronto para falar sobre isso, estou aqui." Naquele momento, ela reconheceu sua sombra, sua raiva reprimida, sem julgamento. Semanas depois, Fernando confessou que aquele momento havia sido um ponto de virada para ele. "Ninguém nunca me viu assim e ainda escolheu ficar", ele disse. Estes 5 modos de ferir o ego masculino, cultivar um jardim secreto, praticar a contradição amorosa, dominar a presença ausente, manter a expectativa sagrada e refletir a sombra com compaixão, não são técnicas manipulativas. São expressões de uma compreensão profunda da psique masculina, baseadas nos insights revolucionários de Carl Jung. Quando praticados com autenticidade e amor, eles criam o que Jung chamava de tensão erótica psicológica, não apenas atração física, mas uma atração entre almas que é infinitamente mais poderosa e duradoura. O que estou compartilhando com você vai além de dicas para conquistar um homem. Estou falando sobre criar um campo relacional onde tanto você quanto ele possam crescer em direção à sua expressão mais completa e autêntica. Onde o amor não é baseado em dependência ou controle, mas em reconhecimento mútuo e evolução conjunta. Esta sabedoria não é nova, é ancestral. Jung apenas trouxe à luz científica o que as tradições de sabedoria feminina sempre souberam, que o caminho para o coração de um homem não é através de submissão nem dominação, mas através do equilíbrio delicado entre proximidade e autonomia, entre aceitação e desafio. É importante lembrar que esta abordagem funciona apenas com homens psicologicamente saudáveis. Se você está em um relacionamento com alguém que demonstra comportamentos abusivos, controladores ou manipuladores, nenhuma técnica psicológica substituirá os limites claros e a busca por ajuda profissional. Mas para a maioria dos relacionamentos, estes princípios junguianos oferecem um mapa para navegar nas complexidades da atração e intimidade duradouras. Eles nos lembram que, no núcleo de todo relacionamento verdadeiramente satisfatório, está não a fusão completa de identidades, mas a dança respeitosa entre 2 seres completos. Agora que você conhece estes 5 modos de ferir o ego masculino da maneira certa, como você pode começar a integrá-los em seu relacionamento atual? Como pode usar esta sabedoria para transformar a dinâmica entre você e o homem em sua vida? Imagino que neste momento você esteja sentindo uma mistura de emoções, talvez um reconhecimento intuitivo de verdades que sempre soube em seu coração, combinado com a dúvida sobre como aplicar concretamente esta sabedoria em sua vida. Esta é uma reação natural quando confrontamos conhecimentos que desafiam nossa compreensão convencional de relacionamentos. Vamos explorar agora o que acontece quando você começa a incorporar estes princípios junguianos em sua vida amorosa.
quais transformações você pode esperar e como navegar pelos desafios que inevitavelmente surgirão nesta jornada. Primeiro, é importante entender que haverá um período de ajuste. Se você tem sido a parceira que sempre se adapta, que nunca contradiz, que está constantemente disponível, o homem em sua vida poderá inicialmente reagir com confusão ou até resistência quando você começar a mudar este padrão. Jung chamava isso de inércia psicológica, a tendência natural de qualquer sistema de resistir à mudança, mesmo quando esta mudança é positiva. Patrícia, 45 anos, experimentou isso quando começou a implementar o princípio do jardim secreto. Por 3 anos, ela havia organizado sua vida inteiramente em torno das necessidades de seu parceiro André. Quando começou a retomar seus próprios interesses e dedicar tempo a si mesma, André inicialmente reagiu com insegurança e até acusações. Você não me ama mais? Ou a outra pessoa? É crucial não interpretar estas reações iniciais como evidência de que a abordagem não funciona. Pelo contrário, elas são frequentemente o primeiro sinal de que algo profundo está sendo ativado na psique masculina. Como Jung observou, toda transformação verdadeira começa com desconforto. Patrícia manteve-se firme, não com hostilidade, mas com amorosa determinação. Eu te amo profundamente, ela explicou, e parte de te amar bem é cuidar de minha própria alma. Após algumas semanas de ajuste, André começou a demonstrar uma curiosidade renovada sobre ela. Em vez de ressentimento, ele começou a expressar admiração por sua independência e, mais significativamente, começou a retomar seus próprios interesses e paixões que havia negligenciado, criando um relacionamento mais rico e equilibrado para ambos. O segundo efeito que você notará é o que Jung chamava de polarização energética, uma intensificação natural da atração quando polaridades saudáveis são restabelecidas. Como uma bússola que finalmente encontra o norte magnético, a energia entre você e seu parceiro começará a fluir com mais vitalidade e direção. Cláudia, 54 anos, havia caído na armadilha de tentar ser um dos rapazes com seu parceiro Roberto, sempre casual, sem necessidades, adaptando-se completamente ao estilo de vida dele. Quando começou a honrar sua própria feminilidade, não em estereótipos superficiais, mas em sua essência mais profunda de receptividade intuitiva balanceada com força interior. A dinâmica entre eles mudou dramaticamente. É como se ele pudesse finalmente me ver, ela relatou. E mais estranho ainda, é como se ele pudesse finalmente se ver, como homem, através do reflexo em meus olhos. Este é exatamente o fenômeno que Jung descreveu em seus escritos sobre ânimos e ânima, os aspectos masculinos e femininos dentro de cada pessoa que buscam reconhecimento e integração através do relacionamento com o outro. O terceiro efeito, e talvez o mais profundo, é o que Jung chamava de individuação conjunta, o processo pelo qual 2 indivíduos crescem não apenas como casal, mas como pessoas separadas, precisamente porque estão em relacionamento um com o outro. Este é o paradoxo sagrado que Jung descobriu. O relacionamento mais satisfatório não é aquele onde 2 pessoas se fundem em uma unidade indiferenciada, mas aquele onde cada pessoa se torna mais completamente ela mesma através da conexão com o outro. Maria, 59 anos, vivia um casamento de 30 anos que havia se tornado confortavelmente estagnado, quando começou a praticar a contradição amorosa, expressando respeitosamente suas verdadeiras opiniões, mesmo quando diferentes das de seu marido Carlos, algo notável aconteceu. Não apenas a chama do interesse dele por ela reacendeu, mas ela redescobriu partes de sua própria voz e identidade que haviam ficado adormecidas por décadas. É como se, ao me permitir discordar dele, eu me lembrasse de quem eu realmente sou, ela compartilhou emocionada. E o mais surpreendente é que Carlos parece apaixonado não apenas pela nova eu, mas pela mulher que ele finalmente pode ver claramente. Esta é a transformação mais profunda que os princípios junguianos oferecem. Não apenas um homem que te ama mais intensamente, mas um relacionamento onde ambos podem florescer em sua expressão mais autêntica e completa. Agora,
vamos abordar algumas perguntas práticas que podem estar surgindo em sua mente. E, se você está no início de um relacionamento, como aplicar estes princípios quando ainda estão se conhecendo? Jung observou que, ironicamente, o início de um relacionamento é o momento mais crucial para estabelecer padrões saudáveis de polaridade e autonomia. É quando o homem está mais atento, mais consciente de cada nuance de seu comportamento. Juliana, 38 anos, havia passado por uma série de relacionamentos que seguiam o mesmo padrão. Intensa atração inicial, seguida por um rápido desinteresse da parte dele. Quando começou a namorar Marcos, ela decidiu aplicar o princípio da presença ausente desde o início, estando totalmente presente durante seus encontros, mas permitindo espaço entre eles, não iniciando sempre o contato, vivendo plenamente sua própria vida nos intervalos. O resultado foi uma progressão muito diferente. Em vez da paixão intensa que rapidamente se dissipava, desenvolveu-se uma atração constante que continuou a crescer. É a primeira vez que sinto que um homem está realmente me perseguindo, não apenas respondendo ao meu interesse, ela compartilhou. 6 meses depois, eles estavam em um relacionamento comprometido com uma profundidade que Juliana nunca havia experimentado antes. E se você está tentando reconquistar um homem que se afastou, este é talvez o contexto mais desafiador, mas também onde os princípios junguianos podem ser mais transformadores. Jung notou que a psique humana responde mais intensamente ao que ele chamava de padrões interrompidos, quando um comportamento esperado é substituído por algo novo e inesperado. Ana, 50 anos, estava devastada quando seu parceiro de 5 anos, Ricardo, pediu um tempo no relacionamento. Em nosso trabalho juntas, identificamos que Ana havia caído no padrão de amor sufocante, tentando controlar a felicidade dele, antecipando todas suas necessidades, nunca permitindo qualquer desconforto na relação. Em vez de persegui-lo com promessas de mudança ou retirar-se completamente em ressentimento, Ana aplicou o princípio do reflexo da sombra com compaixão. Quando finalmente conversaram, ela surpreendeu Ricardo com sua resposta. Compreendo sua necessidade de espaço. Percebo agora como meu medo de perder você acabou criando justamente o que eu temia. Estou redescobrindo minha própria força, e se nossos caminhos se cruzarem novamente, será como 2 pessoas completas escolhendo estar juntas. Esta resposta, que honestamente reconhecia a dinâmica problemática sem jogar culpa ou vitimização, criou o que Jung chamaria de abertura na armadura do ego. Ricardo, esperando drama ou manipulação emocional, encontrou-se completamente desarmarado por esta demonstração de autoconhecimento e respeito genuíno. 3 semanas depois, ele a procurou. Não consegui parar de pensar em nossa conversa, ele admitiu. Nunca me senti tão verdadeiramente visto e respeitado. O relacionamento que se desenvolveu a partir daquele ponto foi fundamentalmente diferente, baseado não em dependência mútua, mas em escolha consciente. Talvez você esteja se perguntando, isso não é manipulação? Não estou apenas jogando jogos psicológicos? Esta é uma preocupação válida e importante. A diferença crucial está na intenção e na autenticidade. Se você aplica estes princípios como técnicas externas para conseguir um homem, sem um verdadeiro compromisso com seu próprio crescimento e autenticidade, eles se tornarão de fato manipulações vazias. O que estamos discutindo aqui não são estratégias para controlar o comportamento masculino, mas formas de honrar a verdadeira natureza tanto do masculino quanto do feminino, criando um espaço onde amor autêntico pode florescer. Como Jung frequentemente enfatizava, todo trabalho psicológico real começa com nós mesmos. A transformação mais importante não é a que vemos no outro, mas a que experimentamos internamente. Quando você começa a honrar suas próprias necessidades, estabelecer limites saudáveis e expressar sua verdade com amor, você não está apenas ferindo o ego masculino da maneira certa, está curando aspectos de sua própria psique feminina que podem ter sido negligenciados por anos. Regina, 62 anos, expressou isso belamente após 6 meses, aplicando estes princípios em seu casamento de 35 anos. Comecei esta jornada querendo que meu marido me amasse mais.
O que não esperava era redescobrir meu amor próprio no processo. A mudança nele tem sido maravilhosa, sim, mas a mudança em mim tem sido revolucionária. Pela primeira vez em décadas, sinto que estou vivendo minha vida, não apenas respondendo à dele. Este é o presente mais profundo da psicologia junguiana aplicada aos relacionamentos. Ela nos convida a uma jornada de autodescoberta e integração que transcende o objetivo inicial de consertar um relacionamento ou atrair um parceiro. Agora vamos abordar um aspecto crítico que muitas mulheres negligenciam quando tentam implementar estas mudanças: a preparação para a resistência interna. Jung observou que nossos padrões de relacionamento não são apenas hábitos comportamentais. Eles são estruturas profundamente enraizadas em nosso inconsciente, frequentemente formadas em nossa infância. Quando você começa a mudar estes padrões, pode encontrar resistência não apenas de seu parceiro, mas de partes de si mesma. Você pode se sentir culpada ao estabelecer limites, pode sentir ansiedade ao criar espaço, pode temer que expressar discordância levará ao abandono. Estas reações emocionais são normais e esperadas. Elas são o que Jung chamava de complexos, agrupamentos de emoções e memórias carregados energeticamente, que foram formados em experiências passadas, frequentemente dolorosas. Denise, 47 anos, descobriu que sempre que tentava implementar o princípio do jardim secreto, dedicando tempo para seus próprios interesses, era invadida por uma onda de culpa tão intensa que frequentemente cancelava seus planos no último minuto. Através de reflexão cuidadosa, ela conectou este padrão à sua infância, onde aprendeu que seu valor estava em estar sempre disponível para os outros. Reconhecer estes complexos é o primeiro passo para libertar-se deles. Quando sentir estas emoções intensas surgindo, pause, respire e gentilmente lembre-se: esta é uma resposta antiga a uma situação que não existe mais. Posso escolher diferentemente agora. Com prática e paciência, você descobrirá que tanto a resistência interna quanto a externa começam a diminuir. O homem em sua vida começa a responder diferentemente, porque você está sendo diferente, não de maneira calculada ou artificial, mas de uma forma que honra sua verdadeira essência. Jung acreditava que todo relacionamento autêntico tem potencial transformador, precisamente porque nos confronta com aspectos de nós mesmos que precisam ser integrados. O homem em sua vida, com suas reações, gatilhos emocionais e padrões, é um espelho poderoso que pode ajudá-la a reconhecer e curar suas próprias feridas. Quando você aprende a ferir o ego masculino da maneira certa, você está simultaneamente aprendendo a curar aspectos de sua própria psique feminina que podem ter sido distorcidos por condicionamentos culturais ou experiências passadas. É importante lembrar que esta jornada não é linear, mas cíclica. Haverá momentos de progresso surpreendente, seguidos por recaídas em padrões antigos. Jung chamava isto de espiral de desenvolvimento. Você pode revisitar territórios familiares, mas cada vez de um nível mais elevado de consciência. Gabriela, 58 anos, descreveu este processo vividamente. Às vezes, me pego caindo no padrão de tentar controlar tudo no nosso relacionamento. A diferença é que agora reconheço isso muito mais rapidamente e tenho ferramentas para reorientar-me. O que antes poderia levar meses de disfunção agora pode ser corrigido em dias ou até horas. Esta é a verdadeira medida de transformação, não a perfeição, mas a capacidade crescente de reconhecer padrões improdutivos e ajustar o curso conscientemente. À medida que você integra estes princípios junguianos em seu relacionamento, você começará a notar mudanças sutis, mas profundas. O homem em sua vida pode se tornar mais atento, mais presente, mais expressivo emocionalmente. Ele pode começar a persegui-la novamente, a cortejar você como nos primeiros dias de seu relacionamento. Ele pode revelar vulnerabilidades que nunca compartilhou antes. Estas mudanças ocorrem não porque você o manipulou ou controlou, mas precisamente porque você parou de tentar fazer isso. Ao honrar a polaridade natural entre masculino e feminino,
Você cria um campo relacional, onde o amor autêntico pode florescer, como Jung tão belamente expressou. O encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Este é o verdadeiro milagre dos relacionamentos conscientes. Eles nos transformam, nos expandem, nos ajudam a nos tornarmos mais completamente nós mesmos. E talvez esta seja a revelação mais profunda de todas. Ferir o ego masculino da maneira certa não é realmente sobre manipular um homem para amá-la mais. É sobre criar um espaço onde o amor genuíno, o tipo de amor que nutre almas e cura feridas, pode naturalmente emergir. Quando você deixa de lado estratégias de controle, quando abandona tanto a submissão quanto a dominação, quando abraça a tensão criativa entre proximidade e autonomia, você não está apenas transformando seu relacionamento, você está participando ativamente no que Jung considerava o propósito mais elevado da vida humana, a jornada em direção à totalidade. E agora, enquanto você contempla como integrar esta sabedoria em sua própria vida e relacionamentos, lembre-se, esta não é uma fórmula rígida a ser seguida passo a passo. É um convite para uma dança mais consciente, mais autêntica, mais satisfatória com o masculino, tanto o homem em sua vida quanto os aspectos masculinos dentro de sua própria psique. Esta dança começa com um único passo corajoso, Uriduseitos, compromisso de honrar tanto sua própria verdade quanto a natureza essencial do masculino. É um compromisso que pode transformar não apenas seu relacionamento atual, mas toda a sua experiência de amor, intimidade e conexão. Como você dará este passo em sua própria vida? Qual destes princípios junguianos ressoa mais profundamente com você neste momento? Qual parece mais desafiador? E mais importante, como você pode começar hoje mesmo a criar um espaço onde o amor verdadeiro, o tipo de amor que tanto o masculino quanto o feminino anseiam secretamente, possa florescer plenamente? Se este conhecimento tocou algo profundo em você, se você sentiu aquele reconhecimento intuitivo de uma verdade que sempre soube em seu coração, compartilhe este vídeo com outras mulheres em sua vida que possam estar lutando para compreender a natureza masculina. A sabedoria junguiana que compartilhamos hoje tem o poder de transformar não apenas relacionamentos individuais, mas a própria maneira como homens e mulheres se relacionam em nossa sociedade. E se você deseja ir ainda mais fundo nesta jornada de compreensão da psique masculina através das lentes da psicologia junguiana, não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Clique no card e confira.